gente vai falar, acho que, de algumas questões que geram outros desdobramentos também. Quer falar da escola pública, quer falar também da universidade, falar das várias possibilidades de pensar uma educação antirracista, uma educação que se coloque contra a discriminação contra a população LGBT, uma educação que fortaleça as questões de gênero contra o machismo. Então, hoje a nossa ideia é falar de uma série de questões que possam contribuir para uma educação que tenha também interlocuções com a comunicação e que possa trazer para o cenário outras realidades que não essas de violência, de ódio e de perseguição que a gente vê tristemente nas notícias atuais aí, né? Acho que o caso da professora Elizabeth, por exemplo, é uma dessas questões, e a importância de que a gente tenha um alunado, os educandos e os próprios professores com saúde, com vontade de fazer de fato uma educação que transforme essa sociedade. Então, para isso, temos aqui 2 convidados que eu admiro, respeito muito. Tive o prazer de estar com os 2 em muitos momentos bacanas da vida. Vou apresentá-los aqui. Vou começar pela professora Socorro Lacerda, que é paraibana, professora aposentada da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, graduada em História pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, pesquisadora na linha da História Oral e Memória, contadora de histórias, escritora e autora dos livros Ideologia e Utopia na República da Estrela, Amando e Ensimesmando, As Aventuras de Martim, Literatura Infanto-Juvenil, é também cordelista e formadora do PROVE, Projeto de Valorização do Educador e Melhoria da Qualidade de Ensino. Em 2013, foi homenageada como professora emérita da cidade de São Paulo. E, além de tudo, é minha amiga também. E temos também o professor Renato Nogueira, que, entre várias outras coisas também, é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é coordenador do Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, doutor em Filosofia, e vem pensando na articulação entre tecnologia e ancestralidade, propondo metodologias diferentes para descolonizar os saberes e gamificar os mitos em uma educação antirracista. Sejam todos muito bem-vindos e eu vou passar a palavra para que o professor Renato comece. Quero agradecer o convite, né, a recepção, a iniciativa importante aqui, né, Centro de Formação. E vou aqui fazer, dentro da provocação que foi feita, pensar um pouco no colóquio, né, com essa comunicação, tecnologias sociais de periferias. Qual é a proposta? Falar em educação, lousa, entre a lousa e a tela. Eu vou falar um pouco de mito. Né? Não sei se dá para... Vou falar de mitos e jogos. Vou partir de um pressuposto de que uma das características mais marcantes da humanidade tem relação com contar histórias, com narrativa. Isso não é nada novo. Isso tem sido dito de muitas maneiras por muitas autoras e autores, que nós somos seres narrativos. A gente faz um percurso também junto com os personagens das histórias. As histórias têm muita relevância na vida de todas as pessoas, porque, de algum modo, ela é um dos veículos mais fundamentais para a gente poder se identificar. E, por exemplo, uma criança numa festa de aniversário, muitas vezes ela assiste um desenho animado, ela lê livros sobre aquele personagem e ela incorpora o personagem num tipo de coloca uma fantasia numa festa. Ou seja, de alguma maneira acaba adquirindo um processo de subjetivação, modos de pensar, modos de sentir e de desejar, que tem a ver com o personagem. Eu vou falar de uma função avatar. Tem um debate hoje de alguns autores e autoras, pensando com Peixe, Manguenot, pensando com análise de discurso, que fala da função avatar. Que é o que eu falei agora. A função avatar tem relação direta com isso. A gente escolhe alguém para fazer parte de um jogo, de um game. A gente tem uma carinha, tem um rostinho. Isso é um tipo de representação que a gente pode fazer um percurso talvez mais seguro naquela aventura. Então, estou partindo de um pressuposto que esse é um mecanismo muito frequente da gente. E como esse é um mecanismo muito frequente,
essas imagens aqui, princesas, príncipes, heróis, essa imagem tem muito a ver com isso. A gente acaba projetando as nossas performances de modo direto ou indireto. O que é um folhetim? O que é uma novela? Ela autoriza modos de existir também. Não que isso influencie em tudo que a gente vai ser, mas ela autoriza. Então, uma cena de amor numa novela é uma autorização que está dizendo isso aqui é uma maneira da gente amar, uma forma de beijar, de se relacionar, e vai criando ali essas referências. Dito isso, mitologias, porque quero pensar um pouco mito. Até ali a imagem da Medusa, que foi uma mulher violentada, é um mito grego que fala especificamente de uma mulher que era belíssima, que trabalhava com Atena, que é violentada por Poseidon, e depois ela adquire aquela característica de congelar as pessoas com o olhar. Ela congela com o olhar, que é fruto de uma frustração, de uma falta de confiança plena na palavra dela. Ela caiu na desconfiança. Ela é violentada e é acusada de seduzir um deus, que é Poseidon. Isso diz muito das relações. Eu dei esse exemplo para dizer como eu estou pensando o mito. O mito é um retrato, uma fotografia da condição humana. O mito diz muito a respeito da maneira como a gente se relaciona conosco e se relaciona com o mundo. Então, de alguma forma, o mito é uma boa fotografia sobre isso, sobre as relações humanas e as relações que nós temos com a natureza, com tudo mais. Pensando em mito, fazer aqui um percurso rápido, eu trouxe alguns autores e autoras rapidamente. O Campbell é o cara que, de alguma forma, ali está influenciando George Lucas, por exemplo, que vai fazer Guerra nas Estrelas, a franquia. Ele assiste uma aula, o Lucas assiste uma aula dele em Colômbia, fica encantado, e ele fala de um monomito, né? Obviamente, o Campbell ele só usa mitos europeus, nórdicos, gregos, né? Depois vai para a mitologia oriental, para o mundo mítico oriental. Ele não pensa em América, né? Não pensa nos povos originários, não pensa em África. Quem vai pensar em África é o Clyde Ford. O Ford faz um trabalho de fazer uma análise de mitos africanos. A Maria Tatar, de Harvard, ela vai fazer uma discussão do feminino. Ela não racializa tanto, tem depois outros debates que vão racializar, a gente que é orientada por ela que pensa a intersecção, mas ela está pensando que tem uma forma de fazer o percurso heróico que é muito masculina, que está no Campbell, que são aqueles 12 passos do herói, que se tornou, mais tarde, o padrão para fazer cinema, o padrão para fazer uma narrativa. Então, tem uma história, tem 3 atos, uma apresentação dos personagens, um conflito, um vacilo, não quer ir, vai para o confronto, faz um clímax, 2º ato, e tem uma apoteose no 3º ato. Eu estou simplificando, e isso se divide em percursos, que são os passos. Então, isso é a conclusão do Campbell, e que é problematizada um pouco pela Tatar, também pelo Ford, vão problematizar. Essa é uma forma de contar a história que funciona, mas não precisa ser a única. Podem ter outras. Eu dei aqui os 18 passos, né, que são muito comuns nessas etapas, e que depois são simplificados pelo Vogler. O Vogler se torna, nos anos 80 e 90, uma sumidade em Hollywood, acho que até hoje ele é referência fundamental, porque ele ensina a maneira de fazer narrativa, a maneira que pega a espectadora, que pega o espectador, que as pessoas fiquem fisgadas. Então ele monta ali, na leitura do Campbell, pensando no monomito, ele monta passos, que vão ser os passos fundamentais que todos os personagens vão fazendo. Isso é uma forma de contar a história que facilita a identificação com o público, que pode facilitar, né? Isso está no game, o game tem um storytelling, e isso é uma maneira da gente poder criar. Então, o livro 49, esses são os 12 passos. Eu não vou ficar muito tempo nele, vou falar um pouquinho, Daniel, desse 12 passos. Como é que ali aparece? Está no mundo comum, então tem um vacilo. Isso é qualquer herói. Então, qualquer drama ou drama psicológico, filme de ação, Hollywood, então ele vai falar da Disney, George Lucas, várias franquias, Spielberg, perceberam, isso é uma forma muito interessante de contar a história e ela parece que funciona. Então são esses passos que vão aparecer ali. Está no mundo comum, recusa o chamado,
a pessoa diz, não sou eu que sou eleito, que sou a escolhida, que sou escolhido, vai para uma travessia, encontra aliados, descobre um mestre, uma mentora, um mentor, que não precisa ser uma pessoa, pode ser um livro, uma poção. Isso vai se modificando agora. Esse é o trajeto, até ter um grande confronto e ter um momento de uma ressurreição. Uma ressurreição é a personagem passou por um percurso e ela sai renascida daquilo. Em Matrix, no primeiro, né, das irmãs Wachowski, para quem assistiu o filme Matrix, né, e depois teve um novo, né, que saiu mais recente, uma trilogia, a primeira trilogia, o primeiro da trilogia, ele morre, renasce. Essa morte é sempre simbólica. O personagem morre porque ele deixa de ser aquele que acha que não era. Mundo mágico de Oz. A Dorothy, ela sai, o câncer desaparece, ela vai para o mundo de Oz e ela volta amadurecida, outra pessoa. E teve ali um aprendizado no percurso. Então, as histórias falam sobre isso. Isso é um caminho para pensar as histórias. E um caminho muito frequente hoje, como eu tinha dito ali, essa estrutura, né? Lucas, Stanley Kubrick também, o Kubrick, comentei aqui rapidinho. E aí vamos pensar, agora eu vou ao ponto, né? Ancestralidade. Foi bem aqui, até aqui foi bem. Fiz um panorama de pensar como as histórias, como a narrativa, elas fazem parte da nossa vida, nas histórias infantis, nos contos de fada. Nos contos de fada, numa leitura psicanalítica, os contos de fadas têm relação com um processo de amadurecimento. Então, falta sempre um adulto, quase sempre, na relação, né? Ou tem uma madrasta, eventualmente um padrasto, e tem um percurso que essa menina vai se tornar uma adulta. Então, tem um percurso ali para ser feito. E com todas aquelas tensões dos contos de fadas originais, né? Dela adormecida, que foi violentada pelo rei, que mata a esposa para ficar com ela, que era uma princesa, e ela fica grávida dormindo, né? Então... Mas no percurso que as histórias de contos de fadas que depois foram, né, de alguma forma reescritos, roteirizados, ficaram bem na Disney, contando um percurso onde tem um processo de amadurecimento, né? Então está nas histórias, um pouco em todas as histórias. Pensando isso, comunicação, ancestralidade, tecnologia, como a gente pode também ter isso como uma ferramenta? Em que medida isso pode ser um recurso para a escola, um recurso para a sala de aula, um recurso de mundos possíveis? Então, a gente contar um mito, contar uma história, pode ser uma maneira da gente produzir uma forma de subjetivação. O que eu estou a chamar de subjetivação, modos de pensar, modos de sentir, modos de desejar, que assim tranquilizam, né? Que as pessoas se identificam com o percurso. Então, falando ancestralidade, do ponto de vista de culturas africanas, de cultura de povos originários, falar em ancestralidade, a gente pode fazer uma diferença aqui, né? Falar em antepassados, muito mais frequente nas culturas europeias e asiáticas. Eu estou fazendo aqui um corte genérico, pensando com Cheikh Anta Diop, por exemplo, com outras tantos e tantos autores, mas o Diop é uma referência importante, de onde eu estou tirando isso, e o Pierre Clastres também ajuda, aquele francês, antropólogo francês que morou aqui na Amazônia e que escreveu Sociedade contra o Estado. E que eles têm em comum, a grosso modo, as culturas africanas e dos povos originários são mais frequentemente, na palavra do Antônio Bispo dos Santos, mais frequentemente cosmofílicas. Não se relacionam com a natureza só a partir do afeto do medo. Era mais frequente, não somente, mas era mais frequente, para a gente não idealizar, nas culturas euroasiáticas, tivesse muitas realidades cosmofóbicas. Um horizonte cultural de imaginário cosmofóbico, que significa o medo é o afeto principal. Se o medo é o afeto principal, eu preciso estar hipervigilante, preciso estar muito me proteger, aumentar a segurança, exércitos permanentes. Isso muda até a forma de fazer política nesses continentes, né? Então, estou a pensar que tem aquilo que o Diop chama de berços civilizatórios. Um berço euroasiático e tem você faz um berço africano. Com Clastres a gente pode aproximar, e com Antônio Bispo dos Santos, Mãe Estela de Oxóssi,
também com Ailton Krenak, as referências que eu estou aqui trazendo, entender que isso está muito presente nos povos originários, nos povos indígenas. Ou seja, tem uma relação que negocia mais o conflito. O conflito numa questão de vida ou morte. O que está em jogo? Algumas sociedades, as cosmofóbicas, partem da noção de escassez como fundante das relações. Tem poucos recursos para todo mundo. Os mais fortes vão ter que tomar. O que é a história de um viking, né? O que é a história dos vikings? Vai lá pegar recurso. Não consigo produzir no meu território. Como a gente sobrevive? Algumas culturas entendem, mais frequentemente, vamos ter que compartilhar o recurso. Estamos no mesmo planeta, mesmo lugar. A gente vai ter que se entender. Não vamos nos amar, vamos ter diferença, mas a gente vai ter que conviver. Vamos ter que achar um acordo. Isso está, por exemplo, na ideia Ubuntu. No Ubuntu, que é uma palavra que existe na língua Ndebele, Swati, Xhosa e Zulu. Essas 4 línguas a gente encontra a palavra Ubuntu. Esses 4 grupos étnicos, e que está falando de uma forma de se relacionar com o outro. Quer que eu amo todo mundo? Não é isso. A gente tem diferença, mas a gente se respeita, vai ter que se respeitar. Essa é a única forma da gente poder viver nesse lugar. Então, em que medida eu posso ter um jogo, essa provocação? Que ele parta de um horizonte muito mais cosmofílico do que de um horizonte cosmofóbico. Eu estou pensando de horizontes estruturais de organização da vida. Se tem um mundo cosmofóbico, eu tenho que ter muita muralha. Então, uma provocação aqui. Do ponto de vista arquitetônico, sociedades com mais muralhas são diferentes de sociedades com mais pontes. As que têm mais muralhas estão sempre esperando o inimigo chegar. E tem que atacar, porque a melhor defesa é o ataque. Vai ter muita tensão. Eu diria, normalmente confortável para viver, né? Sob o medo, né? Desconfortável. Então, outras pessoas devem assim, vamos viver num espaço de confiança. Vai ter conflito, mas vamos ter que viver num espaço de confiança. Então, a minha provocação é essa. Eu vou fechar contando a história. Não sei como está o meu tempo. Eu não contei, tranquilo. Essa ideia, né, de favor da vida, que está ali. E a gente pode fazer um jogo. Eu vou pensar um mito, que ele pode ser um jogo também, que pode ser uma história. Pode ser uma história. Estou escrevendo uma história, pode ser essa história. Pensado a partir disso. Comecei aqui batendo papo com a Mariana, que é a pessoa que trabalha com o mundo editorial e tal, e falando sobre coisas que eu estou escrevendo. E é uma história, talvez muitos conheçam, de Oxóssi, né? Como ele se torna Oxóssi. Oxóssi era um jovem caçador, um arqueiro do reino lá do mundo Queto, na África, e num belo dia, o grande rei, ele faz uma festa de a colheita do inhame. Fez uma grande festa. Era comum fazer quando tinha a colheita do inhame. E fez a festa, só que teve um problema. Veio um grande pássaro branco e destruía tudo. O pássaro branco parecia cuspir fogo. Era uma fumaça quente. E o rei que chamar um guerreiro para matar o pássaro branco, que apavorou o reino inteiro. Ele chamou um guerreiro que tinha 10 flechas. Esse guerreiro foi, lançou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a 10ª, e não acertou o pássaro branco. E aí ele chamou um outro guerreiro, que tinha 20 flechas. Lançou uma, 2, até a 20ª, e não acertou. Chamou outro que tinha 50 flechas, e não acertou. Aí ele chamou um jovem chamado Oxotô Canchoxô, que só tinha uma flecha. Só que aí ele fez o seguinte, ele pediu ajuda para a mãe pediu ajuda para Exu. E Exu, que no mundo iorubá é um personagem que tem a ver com comunicação, tem a ver com o estabelecimento da dinâmica das relações, ele vai atrás do problema. Ele descobre que aquele pássaro foi produzido, ele nasceu de uma magia das grandes mães, as grandes mães da natureza, e essas grandes mães fizeram isso por um motivo. E aí, o que o Exu faz? Ele se comunica com essas grandes mães, se comunica com Oxóssi, com a mãe de Oxóssi, com Oxóssi, e Oxóssi, com uma única flecha, consegue matar o pássaro branco e volta a ter festa no reino.
Mas o que é pouco contado sobre essa história, que é contada assim, que eu aprendi com as minhas avós e com meu avô. E hoje está publicada, está escrita, mas era uma história oral, né, originalmente. O que Oxóssi descobriu é que as grandes mães fizeram aquilo porque o rei esqueceu de convidá-las. O esquecimento do rei fez com que elas ficassem se sentindo desprestigiadas. E aquilo teve um resultado. O que foi feito? Oxóssi deu um presente. A mãe de Oxóssi preparou um presente para essas grandes mães. Exu tirou um pedaço para ele sempre faz isso, mas deu para elas. E elas, depois desse presente também, foi um convite para que elas pudessem ir para a festa. Então, isso é algo que não tem a ver com uma maldade. Então, muitas vezes, essa história pode ser interpretada. As feiticeiras malvadas que querem se vingar do reino. O desprestígio delas produziu um afeto. O que está em jogo? Nas redes, eu estou pensando aqui algo que não é novo, né? A sociedade como uma rede de afetos. Além de trocar mercadoria, estamos no mundo capitalista, a gente troca mercadoria, paga coisa, compra, trabalha, a gente troca afetos. O afeto muito frequente é o afeto do medo. É um afeto que é muito usado pela dimensão política. Cuidado! E quanto mais medo, mais medo. E tem uma linguagem que se articula com medo muitas vezes, porque vem raiva, vem outros afetos juntos, que é da violência, que é muito frequente. Então, nosso desafio com a educação é como produzir um mundo onde a frustração não seja transformada em violência, em que a gente consiga reorganizar nossa frustração, que é natural da vida. E, com isso, a gente também compartilhando na medida das nossas necessidades. Não é por uma fantasia de um amor, né, de sacrifício. Eu prefiro o amor sem sacrifício. Prefiro viver na zona de conforto que ter desconforto. Né? Então, como a gente consegue fazer isso? E, para fechar, eu estou aqui por fora do tempo. Né? Eu sei que tem um tempo para a gente poder conversar. A professora Socorro vai falar. Eu li o relatório do FBI de 2020, 2021. Relatório do FBI. Eu li uma parte do relatório, porque ele fala também dos ataques em massa nos Estados Unidos. A gente teve agora a morte de uma professora. Todos os envolvidos são meninos, são homens. Não teve garotas envolvidas no ataques em massa. Aqui também no Brasil, desde 2003, a gente teve alguns casos de ataques em escolas. São sempre jovens. Isso diz muito sobre a forma como nós socializamos, como a masculinidade é produzida. Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer algo. E, para fechar, eu aprendi duas histórias incríveis do povo Zulu e do povo Guarani. O povo Zulu, quando os garotos começam a ter barba, eles passam por um ritual. Entre os Guaranis, quando os garotos engrossam a voz, eles passam por um ritual. O ritual é para que eles cresçam entendendo que, para ser homem, não é preciso ser guerreiro o tempo inteiro. Nessas culturas, antes do contato com o mundo ocidental, não tinha feminicídio. Isso pode querer dizer alguma coisa. Acho que produz um homem que ele não se organiza como força o tempo inteiro. É outra coisa. Então, que jogos nós podemos produzir? Estou com essa provocação. Obrigado. Obrigado, professor. Chamo agora a professora Socorro e já jogar também essa provocação. Como é que no cenário, professora, você que passou tantos anos na escola pública, você lidava também, e como a valorização dos professores tão bem pontuada e estruturada no PROVE pode colaborar para que não seja a cultura do medo, a cultura que reside dentro das escolas? Obrigada, viu, Daniel, pelo convite, pela parceria aqui. E por eu não ir falar sozinha, eu tenho aqui a Cleide, que é uma formadora do PROVE, a Luciana, que é uma irmã parceira e que também está no PROVE desde o início. A relação da escola
com todos esses mitos e com todas essas questões que ele foi colocando em relação à própria violência, esse rito de passagem, e de que maneira professoras e professores lidam com isso, para, pelo menos, minimizar essas questões da violência enquanto afetividade, que você coloca muito bem. Ele é um processo que conta com professores e professores que precisam estar engajados, que precisam ser capazes de ousar e que precisam trazer para a sala de aula essas questões colocadas como algo que não se pode negar a importância. Então, a gente passa por questões de vários preconceitos sem negá-los. É aquela questão de, bom, aconteceu alguma coisa contrária ao que se espera do aluno, ou que a gente se propõe a discutir, não pode deixar passar, né? Se o aluno ou a aluna tem um comportamento machista, homofóbico, a gente não pode deixar passar. Tem que colocar não o aluno na roda ou chamá-lo na secretaria, né, na diretoria, mas é preciso compartilhar aquilo com o grupo até para fazer uma reflexão sobre aquela atitude, né, e que não pode ser uma reflexão de um par, tem que ser do grupo. Então, eu vou apresentar um projeto em que a gente vai trazendo essas questões de uma forma mais prática, sem ignorar a teoria, porque a praxis é fundamental para a qualidade do que a gente faz. E é um projeto que é o PROVE, que é Projeto de Valorização do Educador, e a gente ainda coloca como projeto de formação continuada, porque a formação ela não é um passo, um evento, uma palestra, ela precisa ser continuada. E o PROVE, como educação continuada, ela vai de encontro com a época, a fases, as administrações por onde o PROVE nasceu, que era imaginar que a formação dava-se através de palestra. E isso não nos contentava. Palestra informa, mas não forma. Ou, pelo menos, ao informar, acenda a luzinha para ir buscar a formação, mas ela, por si só, não dá conta de formar. E era essa inquietude, essa inquietação, esse desejo de não fazer da palestra uma formação, que nasceu o PROVE. Agora, como que o PROVE nasceu, além dessa inquietude dos educadores? O PROVE nasceu, e a gente é importante colocar como um pontapé inicial, com a professora, na época, conosco, era a coordenadora Olgaí Gomes Garcia, que havia chegado à escola e percebido quanto a gente precisava de formação, não porque éramos insuficientes em sala de aula, mas porque a formação, como processo, ela não acaba. Nós estamos em processo de aprendizagem e, por isso, de formação. Então, ela também trabalhava na rede pública, na rede particular, e conseguia trazer para a gente bolsas para cursos, às vezes, até curtos, de 4 horas, 12 horas, mas que tinham uma continuidade. E ela percebeu que a gente se interessava, eram cursos em finais de semana, e a gente estava lá. Então, daí nasceu a ideia, muito freiriana, de ter um curso de formação continuada no chão da escola, onde o educador, a educadora, fizesse essa formação em loco, discutindo questões que estavam ali, estavam postas, estavam colocadas, sem vir de cima para baixo, onde há uma uniformidade de formação. A formação é para a cidade inteira, para as periferias, como se houvesse só a periferia, e não que eu falo que existem as periferias, porque cada um tem sua particularidade, embora algumas questões sejam comuns. E essa formação pensada é aqui no meio? Oh, por favor, Daniel.
que eu estou falando do início do PROV. Outra questão muito interessante que a gente precisa também discutir é ir para a favela, para uma escola pública na favela, era algo que não se desejava. Quem passava em um concurso de direção de coordenação ia para a favela como passagem, né? Ia para a periferia como passagem. Porque, quando ele conseguisse se transferir para uma escola mais próximo de sua casa, ele se transferia. E aí é que está a sacada, e aí é que está a crença da gente, a confiança da gente na coordenadora Algaí, e, em seguida, com a vinda do diretor Wagner, porque eles não estavam de passagem, e eles colocavam o tempo inteiro: nós vamos ficar aqui. E, com esse ficar, foi se construindo uma noção de pertencimento, que essa constituição do fazer já não era o fazer de passagem. Era como não. Era um processo de pertencimento que eles vinham para construir para eles mesmos. Mas quem estava ali nem sempre tinha essa noção do pertencimento. Por quê? Por preconceito, por quem vinha de antes da ponte ou depois da ponte, achar que, mesmo morando no entorno, tinha uma outra condição, uma outra posição. E uma coisa que eu sempre achei muito louca o professor, a professora da escola pública ganha o seu dinheiro para pôr o filho na escola particular, né? Na própria instituição em que trabalha, não se vê o filho ali estudando e crescendo, né, intelectualmente. Então, assim nasceu o PROV. E de que maneira esse PROV continua de forma tão longeva? Porque está fazendo 26 anos. Imagina um projeto de formação continuada, escolas da periferia, que dure 26 anos sem nenhum apoio institucional, né? Então, começou assim, pela necessidade dos professores e professoras em uma formação continuada, in loco, e discutindo questões fundamentais ali da sala de aula. E aí é quando a gente começa a recuperar Paulo Freire, né, Daniel? Pode ir. E a gente percebe que está completamente dentro das teorias do Paulo Freire, quando ele diz que a formação privilegiada é aquela que se faz no âmbito da própria escola, com pequenos grupos, porque também não adianta fazer uma formação se está pensando na unidade com grupos que saiam daquele território. Então, o PROV é muito freiriano porque respeita essa condição, porque respeita essa necessidade de se falar de problemas da escola na própria escola ou em escolas que estão no entorno daquela, que formam um grupo, mas que não foge tanto daquele lugar comum. Então, foi isso que o PROV foi fazendo, foi buscando escolas próximas do território para formar uma cadeia, e aí eu falo enquanto elo mesmo, de pessoas que tinham os mesmos objetivos, que era a formação continuada, que não vinha de cima para baixo. Talvez eu esteja sendo repetitiva, porque isso é muito importante. É de não chegar de cima para baixo de forma homogênea. Então, é essa cadeia que diz: opa, vamos nos agarrarmos aqui, porque aqui a gente tem futuro, né? E aí a gente, nessa discussão e nessa conversa e nesse convidar as escolas, a gente começou a ter critérios para quem, tanto critérios para ser formador, como critérios para que o PROV se tornasse viável, fosse coerente. Não dava para... é formação do educador, vem cá, vamos lá, e pronto.
Não, tinha que ter critérios. Então, os critérios para participar era vivência em sala de aula, não dá a teoria fundamental, a prática fundamental. Essa prática precisava existir em quem ia participar do projeto. Então, eu tinha que ter experiência de sala de aula. Não podia ser alguém que vem ensinar ou vem trocar o conhecimento com quem está em sala de aula e nunca entrou numa sala de aula. Então, precisava estar em sala de aula, acreditar na escola pública, e antes a gente dizia assim, ter paixão pela escola pública. E o que é ter paixão? É muito subjetivo. É muito subjetivo colocar essa questão da paixão. Então, acreditar é também apaixonar-se, é também lutar para que as paixões sejam, como diz Paulo Freire, sejam possíveis, né? Que os amores, as paixões, os sonhos, o esperançar seja possível, porque se for inatingível, a gente pode fazer ser possível o inatingível no processo, mas não dá para pensar no inatingível quando nem começamos algo, né? E ter algo a contribuir, isso aí é muito básico, né? Se você não tem como contribuir, você vai ouvir muito mais do que falar. E esse aí, para os educadores e educadoras participarem, eles precisavam de um engajamento total dos gestores, porque eles tinham, se os encontros eram no horário de trabalho, os gestores tinham que garantir que quem fosse fazer o curso tinha que sair do trabalho e não ter nenhum prejuízo. Então, ele precisava ser dispensado do trabalho. Sem o gestor não acontece isso. Mas, na época, a gente tinha os módulos, né? Que era em cada turno, tinha 2 professores ou professoras que faziam com que o aluno não ficasse sem aula. Se alguém faltasse, o módulo estava ali. Então, houve uma parceria da gestão com esses módulos. Eles ficaram sabendo que, em alguns dias, alguns professores iam faltar. Os professores planejavam, já deixavam algo pronto dentro da sua programação, e o módulo não ia só para ficar ocupando o tempo, ele ia de forma produtiva. E o apoio da gestão, que eu falei que é fundamental. Vamos lá, Dani. Depois vem o desenvolvimento, que aí a gente é a hora que põe a mão na massa, né? Bom, a gente já pensou um projeto, a gente discutiu com a gestão e a gente foi em busca de outras escolas do território que quisessem participar. E os formadores? Quem seriam? O que faziam? Né? E aí foi uma busca, outra vez, a coordenadora Algaí, com uma rede de amigos e amigas, que ela vinha da universidade, vinha de escolas particulares, ela começou a chamar, a convidar os amigos. E, felizmente, amigos e amigas acreditaram no projeto, acreditaram que eram possíveis. Então, começou a se delinear o projeto. Seriam 3 horas mensais de curso, onde os professores e professores participariam, e um planejamento de seminário, que esse planejamento de seminário veio no processo também. Quando começamos o projeto, não tinha pensado em seminário. Foi com a alegria, o contentamento de saber que estava funcionando, que nós começamos a pensar, opa, e no final? Né? O final do ano vai acabar em purpurina, como a Luciana costuma falar? Não, vamos amarrar as coisas. E foi o seminário. Aí vocês perguntam, o que se faz num grupo de formação com 3 horas mensais? Eu falo a revolução. A revolução, porque estávamos em grupos de formação ousado, completamente de resistência, porque estávamos dizendo não ao sistema. Então, a cada encontro, ele não acabava nas 3 horas. Tinha, entre um encontro e outro, o desejo de continuarmos ousando.
Não pode parar aí. E é muito bacana que quem estava fazendo o curso e o formador, eles começaram a se engajar nisso. O formador não vinha apenas dar o curso. Ele começou a se engajar. Um exemplo disso é a Cleide Terzi, que é formadora há muito tempo e que ela se engajou de tal forma que ela faz parte hoje do grupo, da equipe de organização. Então, ela não é apenas uma formadora, ela faz parte da organização para discutir como vai acontecer, discutir os formatos, sugerir novos formadores. Então, esse engajamento ele extrapolou os muros da escola para fazer dos formadores parceiros. E eu acho ótimo isso, porque no próprio nome do PROV tem Projeto de Valorização do Educador e da Educadora. E a gente pensa professor como educador, mas o educador é todo mundo que está ali na escola. E a gente também oferecia cursos para quem está fora da sala de aula, para os agentes de apoio, para o vigia, para a merendeira, para a secretária, para as pessoas que não estavam em sala de aula, mas que tinham toda a relação com o aluno e com a aluna de forma intensa, de forma próxima, de forma que um ouvia o outro. Imagina que havia uma... Acho que foi na gestão Serra que o lanche, a merenda era tão controlado que queriam carimbar, né, o braço de quem já tinha comido. Vai na fila da merenda lá, bom, você já comeu? Carimba o braço, que é para você não voltar para a fila para comer de novo. Olha que absurdo. Olha. Tecnologia de controle total. E nem sempre, né, Luciana, fazia isso, porque elas percebiam que muitos alunos que sabiam que um prato de comida não ia matar a fome de quem estava ali. Então, elas também subvertiam essa ordem. E o curso, eu ofereci 2 anos cursos para quem estava fora da sala de aula, mas eram educadores efetivos, que foi bastante interessante, porque eu comecei discutindo a questão da identidade, né? Para elas se perceberem educadoras, porque nem sempre se percebem. É como se as pessoas, os profissionais que não estão em sala de aula fossem menores e têm tanto compromisso, tanta responsabilidade quanto todos os outros que estão ali. Então, o PROV também chegou para fazer com que compreendêssemos que todos que estão na escola são educadores e merecem respeito, e merecem ter uma formação continuada, e merecem ser parceiro de todos os outros que estão na escola. Então, isso também é revolucionário, porque eu não vejo nenhuma administração oferecer cursos para quem está fora da sala de aula. E o PROV trouxe todo mundo como educador. Os seminários que eu falei que nasceu no processo, a ideia era fazer um seminário em que as escolas, não só as que participaram do PROV, mas todas as escolas da região eram convidadas, porque qual era a nossa intenção? Era divulgar o PROV, era fazer com que o PROV fosse conhecido, fosse valorizado, fosse respeitado. E se fizéssemos um seminário só com quem já participava da escola, ia ficar muito limitado. A gente queria extrapolar os muros. Então, para o seminário era convidado todas as escolas da região e era organizado assim, tinha oficinas para os professores e professoras que fizeram os cursos, iam dar oficinas para os que não fizeram, que era uma forma de colocar o que foi discutido naquele curso como um chamamento, como um convite para que no ano seguinte ele também quisesse participar dos cursos nos quais fez as oficinas, nos quais fizeram as oficinas. E dava certo. Deu certo, o número de participantes foi aumentando.
E outras escolas quiseram também fazer parte do PROV. Então, esse número de escolas participantes do PROV, eu acredito que, graças aos seminários, ele aumentou. Ele tem um fluxo que não é anual, que não é permanente. Às vezes tem mais escolas, às vezes tem menos escolas, vai dependendo, porque também é um projeto ousado, também é um projeto que precisa se comprar brigas. E a gestão compra brigas. Por isso que nós vamos ver à frente como é que o PROV conseguiu ir se adaptando para resistir tanto. Então, o seminário era aquele que tinha uma recepção, uma sacola com material. Era um seminário de verdade, né? Tudo organizado pelas escolas. E nós vamos perceber que, como esse seminário funcionava e como o PROV ainda hoje funciona, com todos sendo protagonistas, aluno, professor, os outros educadores, como eu falei. E aí, algum tempo depois, o seminário já não bastava. A gente queria chamar outras pessoas que não estavam na escola. Então, os ex-alunos começaram a também fazer parte da escola em suas várias etapas. Então, tanto os alunos quanto os ex-alunos começaram a se organizarem, a fazer parte do PROV, a participar nos seminários, e isso é muito bacana de se perceber. O seminário, Daniel, quando der o tempo, você fala. Tantos cursos quanto os seminário é cheio de comilança, porque a gente acredita que comer também é uma forma de crescer, é uma forma de fazer das relações interpessoais algo mais intenso, algo que se olha no olho e diz, opa, vamos lá, os encontros se dão e os reencontros se dão. Conversar em volta de uma mesa de comida, comentar sobre a comida e comentar como é que o outro está. Então, se forma também comendo e bebendo. Isso a gente faz muito bem. E vamos lá, Dani, que eu estou correndo. E o seminário, inicialmente, ele acontecia nas escolas, ia revezando. Cada escola participante recebia todo mundo para o seminário. Depois, a gente ousou também buscar outros espaços na cidade em que a abertura do seminário fosse feita, né? E aí a gente teve a oportunidade de ser recebidos e bem recebidos no Teatro Sérgio Cardoso e pela Márica, né? E pelo Balé Estágio. Então, houve um espetáculo do Balé Estágio só para a abertura do seminário do PROV. A Márica foi uma das entrevistadas da revista. Depois, a gente foi também para o Espaço Paideia, que é um espaço lá na região também, na Zona Sul. E, nesse dia, foi encenada uma peça sobre Santo Dias, que vocês devem conhecer. Santo Dias, que também é da Quebrada, e foi assassinado pela ditadura militar, a gente fala a polícia de Paulo Maluf, que se engajou completamente na ditadura. Ele foi assassinado e, entre outras tantas coisas, a Companhia Paideia encenou essa peça e a gente foi fazer a abertura do seminário lá. E aqui a gente tem a alegria de ter a Luciana Dias, que é filha do Santo Dias, e que, junto com sua família, continuou a luta dele. Vamos terminar, né, Manu? E aí a gente também foi homenageado na Assembleia, é homenageado, mas não é reconhecido enquanto necessitado de grana para fazer o que a gente precisa. Porque todos os formadores são voluntários. Olha que loucura! Todos os formadores são voluntários. É uma crença danada que formação continuada na periferia e nas escolas públicas é possível e é necessária.
Vamos lá, Dani, só para eu encerrar, sim, que está terminando, a gente conseguiu, depois de algum tempo, publicar uma revista que é lançada anualmente no seminário. Essa revista ela tem uma linha que é os cursos escrevem um artigo, que a gente chama de artigo, é um texto, e a gente vai colocando aqui para que o leitor saiba o que aconteceu em cada curso. O miolo da revista a gente consegue colorido, que é bem mais caro colorido, não dá para fazer a revista inteira, que é composta de atividade dos alunos, para eles também ser protagonistas na revista e não só no fazer do seminário. E também cada escola parceira escreve sobre um projeto que está sendo desenvolvido na escola. E eu acho que dá para a gente passar rapidinho, só para terem uma ideia, e aí eu acabo a minha fala. Essa é a primeira revista e a última revista. Eu vou depois deixar isso aí por causa do tempo, de como o PROV precisou e se adaptando, se formatando ao longo do tempo para resistir. Agora mesmo a gente está numa discussão de como vai ser o formato depois da pandemia, que foi completamente online. A gente quer trazer no formato presencial ou híbrido. E da lousa à tela, que também não dá tempo, é como a gente conseguiu sair da tela para esse formato online e enfrentou muitas dificuldades, mas a troca, a parceria do POIE, para quem não sabe o que é POIE, é professor orientador de informática educativa, ele foi fundamental na nossa escola Douglas Tomé. Pode passar. Aí porque, assim, nos cursos presenciais chovem fotos. Nos grupos online a gente tem as telas, né? E aí são teses e dissertações que o PROV já inspirou, já foi objeto de pesquisa. Então, tem 2 teses e algumas dissertações. E depois o Daniel vai passar alguns parceiros que a gente conta e que é bom a gente nomeá-los, porque a gente valoriza muito, já que vem de forma voluntária e não menos competente ou diferente das formações que dão em outros lugares. Então, aí são alguns parceiros. Depois tem os contatos, foi rapidinho, mas a gente está à disposição para comentar mais. Tá? E aí estão os contatos. Obrigada, gente. Obrigado. Antes de passar para vocês, que eu imagino estão ansiosos aí para fazer perguntas, questões também, eu queria colocar uma coisa, porque eu lembro muito de Dona Raquel Trindade, quando fiz meu primeiro filme Imagens de uma Vida Simples, lá em 2006, acompanhava muito ela contando as histórias do Solano, da própria trajetória dela, desde do trânsito nas escolas do Rio de Janeiro, com Dona Anise da Silveira e outras histórias, até chegar para o Embu das Artes. E ela falava assim, meu filho, sabe que o que eu mais reparo é que o que acontece na violência do racismo, do machismo, das diferentes questões que atravessam a escola e a cultura e a sociedade como um todo, é porque as pessoas não se conhecem. E porque não permitem conhecer o outro também e não permitem se conhecer, às vezes, né? Porque, às vezes, o jogo todo está estruturado para que a gente não estabeleça as relações de fato como elas poderiam ser. E isso me tocou muito e me fez lembrar uma série de situações, né? Acho que eu tive um privilégio muito grande de trabalhar junto do Telecurso, fazendo formação de professores nas escolas públicas do Brasil todo, tal. Nogueira esteve lá com a gente em muitos momentos, na Paraíba, no Pará, tal. E era muito engraçado, que era muito recorrente. Acho que
a discussão do próprio racismo nas escolas, ou como os professores iam abordar a gente para perguntar, mas como que eu lido com essa situação? Está acontecendo isso, aquilo. Aqui nas escolas ao sul, a discussão também sobre o menino está fazendo bullying com o outro, tratando de uma maneira diferente porque fala que ele isso é baiano. Olha esse sotaque, não sei o quê, e as piadinhas e todas as histórias. Então, tem muitos atravessamentos culturais que a escola acaba promovendo de forma forçada, e muitas vezes acontece isso que a professora Socorro falou, de que a situação acontece e muitas vezes passa-se por cima delas e não trabalha elas em loco, né? E uma coisa que eu acho muito bonita do PROV e que eu acho que a gente conseguiu fazer muitas vezes lá no telecurso também com os professores é conseguir levar a cultura, a arte, as ferramentas de comunicação como um processo também de diálogo dessas coisas, né? De trazer não só num debate que muitas vezes soa como lá vem, vou tomar uma oreada, ou vou tomar uma bronca, ou não sei, mas fazer com que essa discussão se torne algo comum. A gente não assiste um filme e depois começa a discutir sobre ele e pensa, nossa, isso me levou a pensar várias coisas que muitas vezes você lê um livro e sai transformado daquela leitura, né? E aí eu jogo para vocês essa pergunta, antes de abrir pessoal, de como vocês veem a possibilidade da gente construir pontes mais sólidas, onde esses debates possam acontecer através da arte. Acho que o PROV já tem algumas experiências legais, por exemplo, de chamar o Sarau da Cooperifa dentro da escola, entender que esses... eu fui muitas vezes lá exibir filmes também na escola, né? Como é que é trazer esses artistas e potenciais educadores que já estão na comunidade, que estão no bairro? Queria também ouvir do professor como que isso acontece no Rio, se conhece algumas experiências nesse sentido, de trazer os próprios artistas locais para potencializar esses debates também dentro da escola. Essa pergunta do Daniel é ótima. Só um exemplo prático. Eu estava fazendo um curso estava trabalhando na sala de aula, literatura. E aí a gente chamou um escritor de fora, desses que para você tem que comprar os livros, uma quantidade de livros para poder ele ir para a escola. Isso eu estava começando, não tinha essa consciência de que isso era uma exploração total, né? E aí eu comecei a perceber, eu falei, mas por que trazer escritor de fora? Se a gente tem tantos aqui. E aí começou um trabalho em que a própria comunidade era a fonte do saber. E isso não significa, é bem claro isso, que a gente trabalha a periferia para apenas ficar na periferia. A gente trabalha para ir até o bairro que não conhece a periferia, dizer, nós estamos aqui, e levá-los para lá. Então, essa troca também é bastante interessante, não é? A gente conhece a periferia porque a gente é pertencente, porque a gente, como eu falei anteriormente, trabalha essa ideia do pertencimento, mas não é meu, é nosso. E o outro lado também é nosso. Em dos trabalhos que a gente fez com as agentes de apoio, uma das atividades era conhecer o centro da cidade como espaços nossos. Não é porque eu estou na periferia que esse lugar não me pertence. Ele também me pertence. Então, Daniel, a gente busca na periferia o que há de arte lá, e, às vezes, os próprios artistas da periferia, comunicadores, artistas plásticos, escritores, a questão da poesia no Sarau da Cooperifa, que faz muito legal essa ponte entre escola e literatura e poesia, acontece de forma muito harmônica. E eles próprios fazem essa ponte com quem está fora. Quantos no Sarau da Cooperifa não vão dos jardins para lá? Porque reconhece o valor que a periferia tem e como tem muita arte. É borbulhante a
questão artística, a gente viu ontem, periférica. Então, não dá para ficar só lá, mas não dá para ficar só fora. A gente tem que saber dosar isso aí também. No Rio, eu estou participando de um projeto, tenho participado, né, na medida do possível, que é bem interessante, que é uma parceria que tem a Universidade Rural, a USP, a UERJ e na Paraíba, Universidade da Paraíba, que é uma formação continuada, né? E aí, quem está dando a formação são os artistas locais também que estão participando. Então, assim, a gente levou capoeira, jogo de roda, então tem ido outras linguagens para a escola, fotografia, grafite. Isso está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Assim, é um projeto que eu estou participando. É um projeto que a gente conseguiu um recurso do CNPq, aí tem uma parceria com a professora Mônica Amaral, aqui da USP, Faculdade de Educação, e aí esse recurso CNPq, a gente é um recurso diretamente para garantir os artistas que eles possam participar e ter suas horas assim de atividade ali, né, ter um recurso. Então, isso eu estou participando e tem outros desse tipo. Eu acho que é importante, né, fazer isso, trazer a comunidade para participar. Agora, como é um projeto com CNPq com verba, que não é muita coisa, mas é algum recurso que serve para os mestres de capoeira poderem, né, estar por lá, mas conseguirem também, né, como diria, pagar o boleto. Então, a gente vai tentando fazer essa parceria com recurso. Fotografia, oficina de fotografia com as crianças. Então, estão fazendo outras artes com foto, grafitaram a parede. Teve um grafite, testaram um grafite e jogar na parede, entendeu? Teve rima, teve um slam, um encontro que foi só um dia, né? Foi slam. E aí, o pessoal que faz slam, que faz rima, foi para lá. Então, aí foi na outra parceria. Isso não foi nem com o recurso que a gente tinha. Tinha uma parceria com um grupo lá que faz coisa na cidade e fez por lá. Então, acho que são algumas adições necessárias. Queria pegar um pouquinho o gancho a partir da fala do professor Renato, assim, que trouxe muito essa questão dos mitos, né? Um dos autores que você mencionou é um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Clastres, né? E o Pierre Clastres fala muito dessa questão, né, de que, né, dentro dessa cosmologia, essa cosmovisão ameríndia, né, a chefia indígena, o chefe é aquele que primeiro se coloca em risco, né? Então, assim, existe mecanismos dentro dessa cosmologia que impedem o surgimento do herói individual, né, ou de uma instituição de heróis, que seria o Estado, né? Então, assim, existem mecanismos dentro dessa cosmologia que faz com que a sociedade sempre vença esses heroísmos individuais, né? Então, é uma forma de lidar com os antagonismos que é muito interessante, né? Eu achei muito legal a forma como você puxa essa discussão de mitos e dos games para propor esse novo modelo de educação, né? E aí eu fiquei tentando fazer um link com as discussões que aconteceram ontem, né? Porque ontem uma das coisas que a gente estava discutindo era justamente essa questão de um mito, que é um mito perverso, que é construído por um certo modelo urbanístico hegemônico, que é o mito da periferia confinada, da periferia como outro, né? Dessa periferia que é o lugar do problema, do erro, né? É um mito que é muito conveniente para quem domina, né? Porque é um mito que constrói os heróis, coloca os heróis de um certo lado da ponte e constrói também o vilão, coloca o vilão do outro lado da ponte. Quer dizer, é um mito que reforça, né, esse ethos guerreiro, né? Esse ethos de vingança, essa lógica de vingança, de luta, de guerra, né? E uma das coisas que eu sempre falo com o Daniel, assim, né? A gente tem essa questão da ponte para cá, da ponte para lá, e a gente fala a ponte. A ponte é um lugar muito interessante para pensar o conhecimento, né? Porque é o lugar da encruzilhada, é o lugar onde as coisas estão circulando, né? E eu fiquei pensando muito nessa questão, né? De como que essas propostas que vocês trazem, né? Mesmo para pensar a cidade, ela é interessantíssima, né? Porque eu acho que o que esses modelos educativos mostram, né? É como que a gente pode... no fundo, me parece que vocês dois estão apostando num outro modelo epistemológico, né? Ou seja, num outro modelo, numa outra forma de construção do saber, né?
uma forma de construção do saber que produza um novo sujeito, um sujeito que lide com os antagonismos de uma forma menos, né, isso que você falou, né, Renato, com as frustrações, não de uma forma guerreira, de querer resolver, de querer, mas de uma forma em que você tem alguma coisa a aprender com aquele, com esse outro, né? E aí, nesse sentido, enfim, é mais um comentário mesmo, eu estou tentando fazer um link mesmo com a discussão que foi feita ontem, porque me parece que a gente colocar a noção de periferia, sabe? O conceito de periferia dentro dessa perspectiva, a gente também pode chegar a uma concepção um pouco mais relacional, né? Um pouco menos objetificada, né? De periferia. Isso me parece ser um passo importante para que esses novos sujeitos que vão surgir a partir da experiência educativa que vocês propõem possam também produzir novas ideias de cidade, novas possibilidades de cidade, novas possibilidades de construção de um modelo urbano menos extrativista, menos violento, né? Agora, o que acontece é que o Estado, né? Seria ótimo se a gente não tivesse Estado. Estou pensando aqui de forma anarquista, como o Pierre Clastres, né? Que era um anarquista, né? Mas o problema é que o Estado sempre inviabiliza assim, uma propagação mais ampla desse tipo de modelo, né? Você vê a reforma do ensino médio, por exemplo, né? Essa violência epistemológica, essa violência... Quer dizer, ouvindo vocês, eu fico pensando como que seria importante a gente ter um Estado, uma estrutura, né, política que não fosse refratária aos saberes que estão sendo construídos no chão da escola, sabe? Assim, como é importante ouvir os educadores, sabe, para produzir uma política, por exemplo. E como que é isso, né? A gente tem um modelo social em que no fundo parece estar o tempo todo jogando contra, né? Enfim, era mais um comentário. Se vocês quiserem comentar em cima do que eu estou falando, seria ótimo escutá-los, e é isso. Eu sou a Vivian, sou professora da rede pública estadual, sou professora de filosofia, inclusive, aula no ensino médio. E também, no ano passado, eu fiquei por um ano na coordenação da escola, como coordenadora pedagógica. E é uma escola de periferia, inclusive é a mesma escola em que eu estudei, ensino fundamental e médio, e fica perto de Perus, Parque Anhanguera, então é naquela quebrada, né? E eu fiquei pensando muito a respeito dessa questão da formação, de como ainda é um espaço pouco aproveitado, né? Pouquíssimo aproveitado, porque, por exemplo, na escola em que eu trabalho, a gente tem 7 horas aula, né, de 45 minutos por semana, para quem tem uma carga horária de 40 horas, para a formação. Só que ainda é pouquíssimo aproveitada de forma a pensar esse chão de sala de aula, de forma a pensar as práticas, né, a teoria a partir dessa prática. E parece que ainda é um gargalo, né, essa questão de como a gente pode aproveitar esse tempo de maneira a transformar esses espaços. E um dos espaços de transformação dessa escola em que eu estou é que a gente sempre pensou em fazer saraus, né, com os alunos, e foi algo que deu extremamente certo, né, no ponto de vista assim, de produção dos estudantes, deles fazerem toda a parte também, ajudar nessa organização e se sentirem parte. E a gente tinha bastante vandalismo na escola, né, em termos de destruir mesmo todo os equipamentos, que são os patrimônios da escola. E, conforme a gente foi trabalhando mais nessa perspectiva do sarau, a gente notou uma mudança, né, desses estudantes quanto ao pertencimento, né, e um pertencimento ao bairro. E, durante esse período que eu fiquei como coordenadora, a gente percebeu que havia uma necessidade de acreditar no estudante, né, nas estudantes e nos estudantes, porque ainda a gente percebe que ainda tem uma desconfiança com relação aos jovens e às jovens, né?
no sentido, vamos já fazer o que dá certo sem ouvir. Então, a gente escuta muito pouco esses jovens, né, dentro da escola pública. Então, por mais que falamos ainda sobre toda essa questão do jovem protagonista e tudo mais, só que a escuta ela ainda é muito superficial. Então, eu vejo que quanto mais a gente propõe espaços para que esses jovens sejam escutados de fato, que eles criem, que eles pensem os problemas e as propostas, né, de transformação desses espaços que eles veem como problemático, a gente vê que realmente o protagonismo começa a aparecer, né? E só para finalizar, assim, citando um exemplo de um trabalho que eu realizei na sala de aula, em que partimos desses problemas que os jovens identificaram tanto dentro da escola quanto no bairro. E as soluções que eles começaram a pensar foram incríveis, e de intervenção dentro da escola mesmo. Olha, a gente está vendo que tem desperdício de alimento na cozinha, a gente está percebendo que tem questões de bullying ainda, e se a gente montar uma comissão para ouvir esses alunos, se a gente fizer uma conversa com o pessoal da cozinha... Então, eles vão pensando, né, nessas maneiras maneiras outras de criar, de produzir conhecimento, que a gente ainda, como educador, é um pouquinho fechado. E, além desse comentário, eu quero perguntar para Socorro como que começaram essas parcerias, né? Se elas foram uma procura do PROV, se procuravam o PROV para constituir essa parceria. E deixa eu ver outra. E como que os temas para as formações eram pensados? É isso. Obrigada. Na verdade, acho que a pergunta não é bem uma pergunta, acho que é uma reflexão. Eu também fui professora durante uns 5 anos na cidade onde eu moro, que é no litoral norte, que é Bertioga. Então, a gente tem 5 escolas estaduais lá, que são em regiões periféricas, 2 em regiões periféricas e 3 não. E, na verdade, eu larguei o Estado por questões de contra o sistema e queria fazer algo diferente dentro da escola. E os diretores, na verdade, na comodidade e na passagem, né, porque todos passam por lá, porque é uma cidade que as pessoas não moram, né? Então, a secretaria fica em Santos, então quem presta concurso é a maioria de Santos, São Vicente. Então, os diretores e coordenadores passam por Bertioga e a gente tem ainda esse grande problema lá. E eu acho assim, o professor trouxe essa questão da arte, né? Eu acho que a arte ela é transformadora para os alunos, né? E isso não é discutido, né, dentro de sala de aula. A gente não traz a arte como um tema central dentro da escola, né? A gente coloca os alunos 45 minutos sentados dentro de uma sala de aula com um giz, né, porque o Estado é o que oferece. A gente, às vezes, nem tem... Na minha época, nem tinha computador e data show para a gente, enfim, lecionar. E a gente esquece muito dessas outras partes que a gente pode sair com o aluno, né, para um sarau, ocupar os espaços externos da escola, enfim, fazer uma atividade fora de sala de aula. O PROV, quando faz essa formação, ele pensa nessas questões da transformação de como é hoje a educação para uma educação menos de dentro de sala de aula ou não? Eu fiquei com essa dúvida, assim, como ele trouxe essa questão da arte, né, que eles estão propondo isso lá no Rio de Janeiro. O PROV ele faz essa formação com os professores ou não? Não é essa linha que o PROV segue? Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para eles, gente. A gente vai fazer essa rodada e já vai encerrar, tá? Porque a gente tem uma outra atividade que isso continua lá no Jardim Ibirapuera, né, como a gente falou ontem, vai ser um rolê legal também. E aí eu queria aproveitar só para também fazer o meu encerramento nesse sentido, de que, assim, aqui a gente tem jovens que fazem parte do Ibiralab, que é a escola de cinema que a gente está fazendo lá no Jardim Ibirapuera e que fazem parte desse seminário tanto na cobertura, mas também a gente vai conhecer a sede da nossa escola lá, falar um pouco sobre isso. E tem uma coisa interessante que eu acho que se articula com essas questões, é que, assim, quando a gente sonhou, eu, o Luiz, o pessoal lá do Bloco do Beco, na necessidade de fazer um espaço de formação voltado para o cinema, para a fotografia, para essa linguagem artística que também
completamente namora com a tecnologia tal, e está o tempo todo dependente, né, de estruturas de informática e tudo mais, a gente ficou sempre pensando, quais são os gargalos nesse sentido de fato de acesso, né? Acho que a Socorro mostrou ali também que os desafios no Prove são muitas vezes, vou fazer uma formação, mas nem todo mundo tem internet. Eu vou fazer um filme, mas nem todo mundo tem câmera. Então, a necessidade de que a gente formasse uma estrutura que permitisse essas discussões todas do campo artístico, mas que a gente também permitisse o acesso ao equipamento, né? E aí isso me veio na cabeça também uma fala do professor mineiro, Chico Carvalho, que ele fala que assim, eu não vou nunca dar um brinquedo pronto para uma criança que eu dou aula, enquanto eu puder fazer com que ela tenha esse brinquedo, né? O que ela possa construir esse próprio brinquedo dela, falando da relação, né, dele com a educação embaixo de pé de manga, usando as referências da própria natureza do lugar onde ele sempre proporcionou essas coisas, né? E eu sempre fiquei pensando, e acho que a minha necessidade, vontade de criar essa mesa e conversar também é um pouco para que a gente pensasse que, assim, acho que não tem só a necessidade de fazer com que as pessoas tenham uma dimensão e uma compreensão da tecnologia, mas entender que essas outras todas as coisas que a gente está falando aqui também são tecnologias, porque parece que só isso que está aqui, essa estrutura técnica informacional, é uma tecnologia. Mas a tecnologia, por exemplo, dos saraus, que eu acho que são super transformadores nas periferias, acho que hoje em dia pode-se dizer do Brasil todo, é uma pedagogia que potencializou muitas das coisas. Acho que o professor estava falando aqui, que o Guilherme bem relembrou, que é essa coisa vertical. Eu não tenho um herói, eu não vou lá para só exercitar a minha vaidade, como o Sérgio Vaz sempre fala no microfone, e sair embora. Não. Eu vou lá, falo uma poesia e ouço 50, né? Então, estou numa dinâmica, isso é uma tecnologia de convivência que permite que as pessoas se olhem no olho, né? Assim, quando a gente faz uma sessão de cinema e usa os degraus do escadão para ser a nossa sala de cinema estágio, a gente está usando da nossa geografia, dos nossos equipamentos, da nossa ideia de sociabilidade para fazer uma sala de cinema que normalmente dentro da quebrada não tem. Mas construir esses espaços temporários onde essas coisas vão existir ali, pelaquele momento, naquele formato, né? E eu acho que tem essas pedagogias todas que passam pela linguagem da arte, da cultura, da sociabilidade, são extremamente importantes para a gente conseguir construir, de fato, uma educação que nem fique refém dos aparatos tecnológicos e, ao mesmo tempo, também finja que eles não existem, né? Acho que a gente tem um desafio muito grande hoje, nas salas de aula, principalmente, que é fazer a molecada entender que tem o celular, legal. O que eu posso fazer com esse celular? Posso fazer filme, posso tirar foto, posso fazer não sei o quê, posso pesquisar no Google, posso fazer uma série de coisas. Mas em que medida isso se encerra em si? Em que medida eu posso potencializar as histórias todas que acontecem aqui no nosso cotidiano, os nossos conflitos, os nossos desejos, as nossas vontades possam ser atravessadas por esses equipamentos, senão a gente ficar refém deles, né? Acho que é um pouco isso. Tem uma questão, o Guilherme, mais fechada, que tem relação com... Você falou do PR Clusters, falou sobre a questão do Estado. Como é que eu percebo que é necessário? Isso é para toda a sociedade. Há alguns meses atrás, teve alguns bilionários, né, muitos americanos, muitos estadunidenses, da Europa, estavam discutindo a necessidade de taxar as fortunas, né? Taxar o pessoal quem tem muita grana, né? Como é que tem que fazer isso? Isso é uma discussão agora, âncora fiscal, governo atual, como faz isso. Eu acho que tem que financiar os projetos, financiar os programas, de modo público e privado. Isso é a única forma da sociedade, ou seja, onde tem dinheiro sobrando, a gente vai ter que deslocar esses recursos onde está faltando. Então, essa é uma questão, o papel do Estado é esse, como a gente gerencia recurso para garantir que as pessoas tenham qualidade de vida, que elas possam viver com aquilo que elas fazem, com o seu trabalho, com as trocas, elas possam trocar e garantir com isso dignidade. Então, a questão, a política cultural, no meu entendimento, tem muito a ver com isso hoje, né? Sempre, ou seja, como se financia,
como a gente faz com que isso gere recurso, gere renda e as pessoas tenham dignidade. Então, isso é um fator que eu acho importante para a escola, as parcerias educação e cultura, porque isso garante, né, que as pessoas possam também investir mais energia sabendo que isso garante a vida delas, a vida, né, pagar conta, comer, se deslocar. Então, pense muito nesse fator. Como esse seria uma outra parte, esse é um outro evento, né? Como cria isso e a periferia deixa de ser periferia. Num certo sentido, né? No sentido assim, no termo periferia, que é um termo muito paulista, né? Muito interessante. A quebrada, periferia são conceitos no Rio de Janeiro, subúrbio e favela, né? Subúrbio e favela, e aí a favela, Zona Norte, tem essa coisa que é um pouco diferente. Periferia encarna, né? Mas tem uma transformação desse conceito, tem uma valência política, né? Que eu acho que é importante também. Ao mesmo tempo, como é que filosoficamente fala, deixa de ser senão lugar, periferia como lugar da ausência, não pode ser. Tem que ter equipamento cultural, tem que ter projeto, tem que ter programa. Então, minha fala seria isso. Isso que a gente faz, precisamos deslocar recurso para isso. Então, acho que a demanda mundial hoje, o Brasil também, é como a gente consegue taxar onde está sobrando para poder investir onde está faltando. Vamos lá, tem essa questão da arte, né, que foi colocada, e a gente vê arte como fundamental para todas as vivências e convivências e possibilidades de aprendizagem, porque quando você trabalha arte, você não trabalha apenas o texto, a tela, e expressões mais específicas, você trabalha com a criatividade, você trabalha com a liberdade, porque para criar você tem que ser livre, você tem que ser criativo, porque não dá para ficar mandando reproduzir, apenas reproduz Tarsila do Amaral, né? A gente vê muito isso. Não dá para fazer arte apenas na reprodução, dá para fazer arte na inspiração. Porque existe uma diferença muito grande em ter a arte como cópia e ter a arte como modelo. Porque o modelo inspira, a cópia só reproduz. Então, a liberdade é fundamental para se trabalhar na escola, embora, né, é uma das que cada vez mais querem uma carga menor, assim como a filosofia, como a sociologia, que faz pensar, que faz refletir e que faz se expressar de forma livre. O PROV rompe muito com isso e coloca a arte como enfrentante dessa possibilidade de se fazer diferente através da arte. E a confiança. Quando você trabalha a arte na escola, você está trabalhando com a confiança do aluno como protagonista do aluno, porque ele vai mergulhar. E a gente vê muito isso na periferia, né? A gente vê muito aluno, principalmente da escola que eu trabalhei, lá no Sarau, por causa do concurso de poesia que foi feito lá. Então, ao fazer o concurso de poesia, eles leem muito para fazer isso. Eles leem, tentam aflorar o sentimento, ver as questões interpessoais para poder produzir sua própria poesia. Produz e vai lá no sarau e fala e ouve, como o Daniel falou. Para terminar, Dani, essa questão da formação, tirando o professor desse formato fechado, ela acontece muito. Um dos exemplos é o PROV, por exemplo, oferecer o curso de capoeira. Então, quando você coloca quem escolhe os cursos do PROV, quem escolhe os formadores, né? O formador é convidado. E a gente tem que torcer para ele aceitar. Geralmente aceitam porque acreditam no projeto. Então, são convidados. E o PROV tem outra particularidade, que ele não oferece apenas curso que vai reverberar na sala de aula, tem que reverberar em si mesmo. A gente não forma o educador, a gente forma o indivíduo, a gente forma o cidadão. Então, o PROV tem, por exemplo, curso de capoeira, de teatro, cursos de cosmologia, porque uma das características também é que o professor escolhe qual curso quer fazer.
Nem sempre quem é professor de português faz um curso de línguas, de literatura. Ele pode muito bem fazer o curso de cosmologia. Então, essa liberdade de escolher o que não vai imediatamente para a sala de aula é muito bacana, porque, seja qual for o curso, vai reverberar na sala de aula, porque o professor está mais atento, mais sensível, é mais disposto a novas possibilidades de ensino. Então, tem isso também. Em relação a sair da sala de aula, não dá para fazer um curso de teatro na escola sem encenar alguma peça e sem ir ao teatro. Então, quem faz o curso de teatro vai muito ao teatro. Quem faz o curso de capoeira, a gente vai nos terreiros, a gente vai nas bandas, vai nas quebradas onde se faz capoeira. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de capoeira e a gente andou muito, porque a gente não apenas reproduz o que o formador fala. O próprio formador, ele vê essa necessidade de sair não só do espaço físico, mas também de sair de sua zona de conforto. Eu falei que no curso com as agentes, elas foram até o centro da cidade. Pô, esse espaço é meu também e eu tenho que usufruir. Então, o PROV tem essa característica de oferecer cursos além do que o professor de matemática não faz só o curso de matemática. Porque, se ele compreender as artes, ele vai levar um pouco da matemática nessa arte, que vai lá para a sala de aula, muitas vezes não é que de forma inconsciente, é de forma que ele não estava pensando como aquilo, e o curso fez refletir para levar para a sala de aula. Porque tudo, só sendo, às vezes, até redundante, tudo vai para a sala de aula, independente do curso que o professor faça, porque ele está crescendo como indivíduo. E ninguém cresce como cidadão ignorando algumas posturas da sala de aula, que acontece, para fugir desse modelo tradicional e desse modelo solitário. Porque, muitas vezes, o professor em sala de aula é um trabalho solitário, né? A Cleide escreveu: quando eu fecho a porta da sala, quando eu abro a porta da sala de aula. Para deixar de ser um trabalho solitário do professor, ele tem que estar engajado em algum projeto de formação e engajado politicamente. Não dá para fazer educação sem estar engajado politicamente. O ser é essencialmente político, como diz o Paulo Freire. E aí, sonhar, fazer arte, sair do seu lugar de conforto, ousar, ousar, acreditar, se jogar na vida, é necessário para que a educação seja cada vez mais horizontal. Então, finalizando a minha fala, eu deixo aqui toda a minha paixão pelo PROV, todo o meu respeito, todo o meu amor, como espaço de formação do cidadão, mas como espaço de formação que também carrega a família junto. Quando a gente sai para o teatro com alunos de educação de adulto, a primeira vez não vai, mas da próxima vez, porque o marido não deixa, porque não tem com quem deixar o filho, aí da próxima vez ele chega cochichando: eu posso levar meu marido? E aí pode, e aí vai. Porque fazer arte, fazer educação, não se faz de forma solitária, unitária. É preciso paixão, brilho no olho, braços largos que acolham, braços largos que abracem, braços largos que façam eu estou aqui. Porque muitas vezes não precisa dar o lenço, é preciso dar o ombro. E o educador também tem essa questão. Não apenas para acalentar, mas para dizer: chora, enxuga a lágrima e vai em frente, porque é possível. Eu sou apaixonada pela educação e eu sou apaixonada pela formação. Quando você fala: eu preciso mais, eu vou buscar mais e eu também posso trocar, porque eu também sei. Porque se o outro sabe e me faz ouvir, eu também sei. E o meu saber é valioso.
O saber da quebrada é valioso, a arte da quebrada é valiosa. E vou usar uma palavra que eu gosto muito. Ela precisa reverberar depois da ponte, e ela tem feito muito isso. Obrigada, Daniel. Você tem toda a minha admiração por estar na quebrada fazendo arte e dando luz para as pessoas. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu sempre passo o microfone, porque na escola pública a gente, quando tem um microfone, é bacana. Aí vai passando assim. Aí eu estou no SESC e esqueço que tem mais de um. Outro recado para o SESC. Eu falo bastante. Outro recado para o SESC. Gente, se a gente não pontua para a evolução funcional, que falando aqui às vezes a gente não, né, muitos não entendem, a gente precisa pontuar através de cursos e tudo mais para crescer numa evolução funcional para o salário ir aumentando. E a gente não conseguiu ainda que o PROV pontuasse. Quem sabe o SESC não vai ser parceiro da gente para, num espaço desses, poder pontuar e crescer na evolução funcional. Está feito o convite, talvez uma intimação, tá... e tudo mais, gente. Tchau. Talvez um enquadro. Obrigada, talvez um enquadro. Obrigada, gente. Gente, eu quero encerrar agradecendo mais uma vez a Sabrina, ao Centro de Pesquisa e Formação aqui do SESC. Foi um prazer poder fazer esse encontro, esse ciclo de conversas. Obrigado, professor Renato, por estar aqui com a gente, por se deslocar lá do Rio e vir aqui. Engrandecer esse encontro também. E quero agradecer a todos que vieram ontem, que estavam aqui, a Jana, o Gui, todo mundo que está aqui com a gente. Acho que foi uma experiência incrível assim, para que a gente pudesse ter um panorama da grandeza do que a gente vem fazendo aí nas quebradas de São Paulo e do Brasil, para que a gente tenha mais força e engajamento para poder enfrentar esse momento que começa a se mostrar melhor, mas que ainda é muito desafiador, né? Então, gente, muito obrigado. E é isso. Para quem vai ao encontro daqui a pouco, nos vemos por lá. Forte abraço.